Meu convidado neste 360, Daniel Traça, que é diretor da Nova School Business and Economics. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Olhando para estes números, podemos dizer que, de facto, está a haver um abrandamento do crescimento ou poderia ser natural? Eu pergunto isto porque estamos a olhar para meses de verão, onde é suposto, digo eu, haver talvez um crescimento, ou não? Quer dizer, há sempre aqui um efeito de sazonalidade, mas estes números comparam o que era o produto num ano com o produto um ano antes. E, portanto, quer dizer, durante esse ano passaram-se verões, passaram-se outonos, passaram-se invernos e, portanto, de alguma forma, essa sazonalidade está capturada no facto de se fazer isto, que é o que se chama uma variação homóloga, que é relativamente ao mesmo período do ano passado. Portanto, de facto, não é só aqui um efeito sazonal, há aqui um efeito de menos crescimento que possivelmente se projetará no fim do ano, e é isso que é o receio que hoje se vive. Podemos olhar para estes números e perceber que esta estagnação do crescimento se deve à falta de investimento e falta de consumo privado? Sim, os números mostram isso, mas eu, por acaso, depois, quer dizer, como vinha cá, até li com um bocadinho mais de atenção os números, e eu acho que há aqui uma história, o trimestre anterior, portanto, o segundo trimestre, é um trimestre estranho, porque eu estava aqui a ver os números, por exemplo, o investimento cresce relativamente ao trimestre de um ano atrás, comparativamente com o ano anterior, 8,5%, que é um número estranhíssimo e que destoa de todos os números. Portanto, o que eu acho mais interessante é tentar ver aqui o que é estável e o que é que mostra aqui alguma tendência. A questão é saber, houve menos ou mais investimento, manteve-se o investimento, as pessoas consumiram ou consomem o mesmo? Sobretudo, se olharmos para o investimento na lógica daquilo que nós gostamos de chamar de investimento, que é a formação bruta de capital fixo, que é as máquinas que se compraram, os prédios que se construíram, tudo isso, há realmente uma desaceleração. Só para dar uma ideia, no primeiro trimestre, o investimento subiu 8%, 8,7% relativamente ao ano anterior. Certo. No segundo trimestre subiu 5, vou dar os números corretos, subiu 5,3%. Neste trimestre sobe 1,9%. E isto é estável, portanto, há um enorme salto no princípio do ano que tem vindo, e esta formação bruta de capital fixo, o investimento em máquinas, que é aquilo que interessa de facto, tem vindo a se acelerar e esse movimento esse é estável e é constante. E esse é preocupante, de facto. E consegue encontrar uma explicação para isso? Ou seja, são fatores externos, são fatores internos? Podemos falar de uma instabilidade política porque se aproximavam as eleições? Há uma explicação ou um conjunto de explicações lógicas para isso? O desafio do investimento em Portugal tem... lógicas para isso? O desafio do investimento em Portugal tem... A doutrina diverge. Há diferentes pessoas que têm diferentes análises para isso. E há 4 tipos de grandes explicações para isso. Há aqueles que dizem que tem a ver com o financiamento, ou seja, que as empresas estão sobreendividadas e como estão sobreendividadas têm uma difícil capacidade de se financiarem junto dos bancos e, portanto, é por isso que o investimento não sai. Há outros que dizem que tem a ver com a instabilidade política ou da política, que são coisas diferentes. Quer dizer, uma coisa é a instabilidade da eleição, outra coisa é a instabilidade de se a política vai mudar e, portanto, se as empresas têm receio de investir. Há outros que dizem que tem sobretudo a ver com a falta de procura interna e eu acho que ainda há outros que dizem que tem a ver com o facto de não haver suficientes reformas estruturais. O que se vê é que tem havido procura interna, o consumo tem estado a subir e nem por isso o investimento tem-se mantido como... O empresário, o investidor, tem mais receio, pergunto eu, de uma instabilidade política do que o consumidor? Tem, porque obviamente o investidor faz planos a 5 anos, a 10 anos. E, portanto, mais uma vez, desse ponto de vista, não é a instabilidade política que o preocupa. Ou seja, não é que se este partido é eleito ou se este partido é eleito. É se, de facto, quando está a preparar-se, quando tem políticas relativamente à taxa de IRC, se tem algum plano sobre aquilo que se vai passar na política laboral, se tem algum plano sobre aquilo que se vai passar, portanto, naquilo que define as suas decisões de investimento, se ele acha que daqui a 2 anos as coisas vão mudar, ou daqui a 6 meses as coisas vão mudar, ou daqui a 3 anos as coisas vão mudar, o que ele faz é espera. Espera até ter a certeza que as coisas vão estabilizar e é essa espera que não pode acontecer. Portanto, é muito importante que, do ponto de vista da política, não política... Mas umas eleições podem condicionar, de alguma maneira, os investidores. Independentemente do resultado, saber que vamos para eleições, ou sabemos na altura que íamos para eleições, sabemos à partida que era difícil uma maioria absoluta, fosse de que cor fosse. Isso poderia inibir o investidor em Portugal? Se essa instabilidade política tiver como consequência uma instabilidade da política, ou seja, se de repente se houver um resultado eleitoral diferente, que a política vai mudar muito, nomeadamente se as taxas de imposto vão mudar muito, se a legislação laboral vai mudar muito. Se houver esse receio, sim, de facto, então obviamente que a instabilidade
eleitoral vai esfriar as decisões políticas. Mas pode explicar este trimestre aqui? Pode ter alguma coisa a ver com isto, quer dizer, pode ter alguma coisa a ver com isto, porque, no fundo, este processo de instabilidade, de não saber muito bem que política económica é que o país vai seguir. Política, que governo, que alianças, por aí fora. Sim, mas mais que isso, eu acho que é a questão, se no fundo, e eu acho que isto é que é importante do ponto de vista político hoje, é dar um sinal claro aos empresários de que a lógica de reformas que estava organizada não vai de repente mudar, porque se mudar, até pode mudar, mas vamos ter que ir buscar outro tipo de investidores. E chega a palavra de um político, de um primeiro-ministro, de um ministro para tranquilizar? Porque nesta passagem, queda do governo, escolha do novo governo, espera pela decisão do Presidente da República, surgiram muitas incógnitas e, portanto, foi comum darmos aqui nas notícias alguns receios dos investidores nacionais e internacionais. Chega o Ministro da Economia a pegar no telefone e descansar os investidores e descansar a nível internacional os banqueiros de que não vai fazer uma grande mudança? Chega isso? Claro que não chega, quer dizer, mas eu acho que esse foi o primeiro passo que foi dado e até foi dado, eu penso, com algum sucesso, porque as taxas de juros mantiveram-se, portanto, há neste momento uma expectativa positiva de que as coisas poderão continuar. O próximo passo tem que ser, obviamente, mostrar pela ação, não só pela palavra, mostrar pela ação que é assim que se vão fazer, que as coisas passarão. E esse é o período que está a chegar e, obviamente, vamos ter que esperar para ver como é que as coisas correm. Quando olhamos para os números do desemprego, não sobe, não desce, mantém-se mais ou menos na mesma, atendendo ao clima nacional e internacional do crescimento ou da falta dele em termos económicos, seria um desemprego adequado à taxa de crescimento ou, nesta altura, já deveríamos estar com o desemprego a baixar? Eu acho que o desemprego em Portugal não é óbvio que baixe tão depressa. Eu acho que muito do desemprego que existe em Portugal é estrutural. O que é que isto significa? Isto significa que, durante os últimos anos, houve uma alteração clara do paradigma da economia portuguesa. Por exemplo, o grande criador de emprego no modelo que era passado era a construção. A construção hoje não cria emprego. E, portanto, há muitas pessoas cujas competências estavam na área da construção que vão ter dificuldade, vão ter que transitar para outros setores e isto é uma coisa que vai levar tempo. Portanto, o desemprego em Portugal não vai reagir tão depressa à procura interna. Eu acho que já fez uma boa reação, aliás, mais do que eu teria esperado, mas vai demorar a reagir porque os setores onde se vão criar empregos vão ser diferentes e, portanto, as pessoas precisam de um período para fazer esse ajustamento. Portanto, eu acho que o desemprego é alto. Não sei se vai mudar, se vai diminuir muito depressa, não sei se rapidamente este processo de recuperação da economia, que ainda por cima está a esfriar, obviamente, não vai ajudar, mas eu acho que as expectativas de que estes números decresçam rapidamente, temos que ser um bocadinho mais realistas, porque que se passa é estrutural. Neste momento temos um novo governo, temos novas políticas, conhecemos algumas medidas, não vamos falar propriamente de política, mas em termos económicos há aqui uma mudança de um paradigma, ou seja, saímos de uma política, vamos lhe chamar assim, de mais austeridade, para uma política em que o novo governo pretende colocar mais dinheiro em circulação, devolver dinheiro às famílias, produzindo mais consumo, desenvolvimento económico, menos desemprego. É assim tão líquido isto? Eu acho que vamos ter que esperar e ver o resultado que tudo isto vai dar. Eu acho que, quer dizer, até agora o Governo comprometeu-se com cumprir os objetivos europeus. Okay? Há uma ideia que os modelos do Governo atual mostram que é possível, através de tudo isso, quer dizer, com esse estímulo da procura, com esse estímulo da atividade económica, a atividade económica reage, e a partir daí vêm as receitas dos impostos e as receitas dos impostos serão suficientes para permitir cumprir com os objetivos de Bruxelas. Eu acho que, mais uma vez, estas coisas têm que se esperar para ver, os dados estão lançados e vamos ter que esperar para ver, mas acho que é preciso ter algum cuidado e, sobretudo, como tudo nestas coisas, ter uma gestão de risco. Eu acho que o que é importante, a análise que é preciso ter nestas abordagens é uma análise de gestão de risco, isto é, vai-se experimentar essa solução e o que é que se faz se a solução não funcionar. E, portanto, o plano B. O plano B. Eu acho que o que é preciso é ter aqui um plano B que diz, se isto não funcionar, então rapidamente se volta a estancar um bocadinho a despesa para evitar uma derrapagem nas contas. Porque senão é isso, se nos vimos obrigados a escolher entre cumprir os objetivos europeus e seguir a política, aí eu acho que aí a instabilidade, aí passamos a ter a instabilidade real da política, que é os investidores não perceberem minimamente
qual é que é a direção que as coisas tomam. E aí é que o risco é grande. Por essa ordem de ideias, não ouvimos ainda falar muito da política fiscal deste Governo, vamos esperar para ver quais são as medidas mais concretas, sabemos algumas, mas até que ponto uma redução dos impostos também poderá estimular a economia? Sempre houve a ideia que mais impostos era necessário para o equilíbrio e, portanto, baixando os impostos, podíamos desequilibrar as contas públicas. Essa equação é fácil de fazer? Essa equação não é fácil de fazer. Eu acho que esta equação foi testada em muitos países. Eu lembro, nos Estados Unidos, os governos republicanos também tinham muito essa ideia, que se gastasse mais, gerava-se crescimento económico, e esse crescimento económico gerava umas contas públicas melhoradas. A dívida americana está fora de controle, como sempre tem estado. Portanto, essa solução é testada mas muitas vezes. Estou a olhar para a Irlanda, por exemplo, que vem numa situação semelhante à nossa, diferente, mas semelhante em algumas coisas, e que começou a baixar os impostos como uma forma de estimular a economia. Exatamente, mas o mais importante é que isto se faça numa lógica estável. A Irlanda, quando baixa os impostos de uma forma estável, quer dizer o quê? Isto quer dizer que eu não estou a correr riscos de amanhã voltar a subi-los. Porque se eu baixar hoje e tiver esta ideia de que eu não sei quais são os resultados, o que os investidores também sabem isto e dizem assim, não, eles estão a baixar agora, mas não tenho a certeza que isto seja sustentável. E, portanto, não invisto. Okay? Portanto, qualquer medida que se faça para estimular o investimento tem que ter uma lógica de longo prazo. Ou seja, tem que ser uma medida que vai ser sustentável sempre. Porque os investidores sabem se houver risco da medida não ser sustentável. Quando há bocadinho me diz isto vai funcionar e eu digo não sei, do ponto de vista do investidor, que também não sabe como qualquer um de nós, ele diz então vou esperar para ver. Portanto, eu acho que o que é importante é que aquilo que se faça tenha um plano B e seja sustentável no tempo e seja algo que nós estamos seguros e que, sobretudo, consigamos convencer os investidores, mas convencê-los não é com palavras, convencê-los com ações, convencer os investidores que aquilo que estamos a fazer é para fazer e é para manter. Porque só assim, só com essa estabilidade é que os investidores vão se predispor a fazer investimentos a 5 anos ou a 10 anos e vamos conseguir dar a volta a este processo que é finalmente repor o investimento em Portugal. Olhando para um exemplo concreto e que sabemos que vai acontecer, o IVA da restauração. Subiu-se o IVA da restauração, fecharam seguramente alguns restaurantes, os preços também subiram, em alguns casos. Agora, se baixar para 13%, os preços não vão baixar. Como é que isto funciona na economia? Isto funciona na economia... Ou seja, é mais lucros? Vão abrir mais restaurantes por causa disso? Eu acho que provavelmente o que se vai fazer é que alguns restaurantes vão ter mais margens e, portanto, vão ter mais capacidade para a vida de quem gera um restaurante, e nós todos conhecemos pessoas que gerem restaurantes e que se queixam muito da vida que foi a vida deles nos últimos anos, e a vida dessas pessoas vai aumentar e na margem poderemos ter mais algum recrutamento de pessoas para trabalhar nesses restaurantes. Mas eu não tenho os multiplicadores, portanto não sei exatamente quanto é que seja isto que vai rapidamente resolver o problema do desemprego. E, sobretudo, é preciso também que o desemprego, a redução do desemprego seja feita com pessoas a irem para aquilo que são atividades que são produtivas e de alto valor acrescentado. Porque senão estamos, no fundo, a pôr as pessoas a trabalhar de facto, mas em lugares onde a capacidade de eles criar valor e de fazer aumentar o crescimento é muito reduzida. Portanto, mesmo o desemprego deve ser baixado, mas deve-se manter a tendência de fazer com que o desemprego se baixe, dando às pessoas ocupações e lugares onde eles realmente criem valor e estejam em lugares. E isso é possível de fazer sem uma profunda alteração da legislação laboral? Ouvimos sempre, claro que da parte do investidor interessa ter uma legislação muito mais flexível, que a nossa legislação é muito dura e fechada e que não permite essa flexibilidade. É possível esse crescimento sem essa alteração laboral em Portugal? Eu acho que já foram dados muitos passos de liberalização da legislação laboral. Aliás, era um dos pilares do programa da Troika. Se virmos os indicadores de Portugal melhorou bastante nesses indicadores do ponto de vista daquilo que é a medida da liberalização da legislação laboral. Ainda não estamos bem do ponto de vista de outros países, mas acho que esse é o tipo de... esses processos com sucesso devem-se fazer no âmbito da concertação social. E porquê? Porque sempre que não se fizerem, põe-se sempre aquela questão, será que isto é sustentável? E eu acho que o desafio maior do investimento em Portugal é isto, nós fizemos uma série de reformas. Agora corremos o risco, e vamos ver, de andar para trás com algumas dessas reformas. E isto, do ponto de vista do investidor, é a pior coisa que pode acontecer. Porque o investidor fica a pensar, bom, estes senhores fazem uma coisa, a seguir desfazem outra vez, e, portanto, o melhor que eu tenho que fazer é esperar, ou então ir para outros sítios onde a coisa seja mais estável. Portanto, é muito importante, por isso é que eu estava a dizer, não é a instabilidade política que é o problema. É a instabilidade da política. E sem a instabilidade da política económica, não há investimento. E, portanto, eu acho que é fundamental
que a transição que se faça, sobretudo para o investimento estrangeiro, se faça numa lógica de assegurar a esses investidores estrangeiros que aquilo que se está a fazer é para fazer e para continuar a fazer. Só para concluirmos, as políticas que vêm com este governo, políticas económicas, poderão ter efeito daqui a quanto tempo? Ou seja, hoje estamos aqui a analisar um trimestre, só terão efeito, só saberemos qual é o efeito de facto no final do próximo ano, por exemplo? Eu acho que a partir da segunda metade do ano, as coisas, quer dizer, se realmente o modelo funcionar, se o modelo funcionar, a partir da segunda metade do próximo ano, as coisas já se devem começar a ver os resultados. Portanto, é aí que faremos a avaliação do novo modelo económico. Por exemplo, algumas questões de subidas de salários por causa das decisões do Tribunal Constitucional sentiram-se, no espaço de 4 meses, 6 meses, começaram-se a sentir o impacto disso no consumo. Mais uma vez, o desafio é que essas mudanças, do lado do investimento, eu acho que é preciso que tudo isto, para isto ser sustentável, e para isto ter longo prazo, para isto ser algo que resolve os problemas de Portugal de uma forma continuada, é preciso que isto traga resultados para o investimento. E para isso é preciso que qualquer coisa que se faça seja sustentada e não seja agora vamos fazer isto e amanhã volta-se outra vez. A instabilidade. A instabilidade da política. A falta de coerência da política. Professor Daniel Traça, muito obrigado. Boa noite para si. Eu é que agradeço.